Olá, amigo! A paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vida com Cristo. E na mensagem de hoje eu vou trazer para você como é possível ter uma vida segundo o coração de Deus. Fica comigo até o final que Deus tem uma palavra para a sua vida. A Bíblia nos mostra um homem que viveu segundo o coração de Deus e o seu nome era Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele era nascido em Belém, da tribo de Judá, e ele era um jovem muito talentoso e ele era pastor de ovelhas. Então, a Bíblia nos conta que ele era um jovem muito talentoso, ele tocava a sua harpa, ele também fazia salmos de louvor ao Senhor. Então, ele era ruivo, ele era um jovem de baixa estatura e era um jovem também de aparência, né? Ele era gentil, era de gentil presença. Então, a Bíblia nos fala que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, ele era um estrategista militar, ele sabia liderar, então ele era um jovem muito inteligente. E a Bíblia nos conta a história de Davi, que Deus falou a Samuel que fosse até a casa de Jessé, pai de Davi, e ungisse um dos seus filhos para ser o rei, para substituir e tomar o lugar de Saul, porque Deus não havia se agradado mais da vida de Saul. Então Deus revelaria a Samuel um novo rei. Então Deus pediu que Samuel pegasse o seu vaso e ungisse um novo rei. Samuel então chegou na casa de Jessé para ungir Davi. Só que naquele momento ele não sabia que seria Davi o escolhido. Então Deus falou a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo segundo o seu coração e não segundo a sua aparência. Então Samuel pegou o seu vaso para ungir um dos filhos de Jessé. Davi era o filho menor de Jessé. E Davi no momento estava lá no campo apacentando as ovelhas, cuidando das suas ovelhas. Então os seus irmãos foram chamá-lo. Samuel então disse: só sentaremos à mesa quando o irmão de vocês chegar. Então, naquele momento, quando Davi chegou, Davi foi ungido por Samuel para ser um novo rei. Então, Davi foi ungido perante os seus irmãos. Então, a Bíblia nos fala que naquele momento, a partir daquele dia, o Espírito Santo de Deus se apoderava de Davi. Apesar de Davi ser um jovem talentoso, ser um pastor de ovelhas, ser cuidadoso e todos os talentos que ele possuía na sua vida, não foi nada disso que o levou a vencer o gigante Golias. O que levou Davi a vencer o gigante Golias era a presença de Deus que havia na sua vida. No momento em que ele foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então, a primeira coisa que eu quero te falar nessa mensagem é o primeiro ponto. Davi tinha uma aliança com Deus e eu quero te convidar para ler juntamente comigo. Abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 28 e versículo 2. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra.
tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Davi tinha um pacto com Deus. Davi possuía uma aliança com Deus. Mas o que significa ter uma aliança com Deus? Deus nos revela aqui nesta palavra que uma aliança seria um pacto, um tratado entre partidos, entre indivíduos. É uma união, é uma ligação entre Deus e o homem. Nós sabemos que quando um homem e uma mulher tomam uma decisão de se casar, eles usam como um símbolo uma aliança. E essa aliança que traz para os dois o compromisso entre um com o outro. E nós sabemos que a aliança com Deus é ter uma vida compromissada com o Senhor. É viver segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Então, o que fez Davi vencer o gigante Golias era a aliança que ele tinha com o Senhor. O segundo ponto, ele era um jovem muito corajoso. Ele tinha coragem para enfrentar um gigante com quase 3 metros de altura. Então, ele era um jovem muito corajoso. O terceiro ponto que nos leva a observar a vida de Davi é que ele usava as armas que ele tinha na sua mão. Ele era um jovem com uma inteligência espiritual. Ele sabia ver o que ninguém via. Ele conseguia discernir o que ninguém discernia. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele sabia naquele momento que aquela guerra era uma guerra espiritual, era uma batalha espiritual. Golias não tinha aliança com Deus e nenhum pacto com Deus, mas Davi seguia segundo o propósito de Deus. Davi, entendendo que aquela batalha era uma batalha espiritual, ele tinha certeza no seu coração que ele venceria aquele gigante. O gigante então olhou para Davi e disse: Tu vens a mim com esses paus? Tu pensa que eu sou um cão para tu vires com esses paus? Davi olhou para ele e disse: Tu vens a mim com lanças e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Davi venceu o gigante Golias com apenas uma funda e uma pedrinha. Então, o que eu quero te dizer neste dia, nesta mensagem, é que Davi confiava no Senhor. Ele confiava. Saulo, também nós podemos ver na palavra do Senhor que Saulo chegou a Davi e disse: Como um jovem tão franzino como tu irá lutar com um gigante tão grande, um gigante de quase 3 metros de altura? Davi olhou para ele e disse: Eu também já matei um leão nos campos. Então Davi confiava. Davi era corajoso. Davi fixou os olhos não nas coisas terrestres, mas ele fixou os seus olhos no Senhor dos exércitos. E Davi olhou para o gigante e disse: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi era corajoso e Davi tinha a presença de Deus na sua vida. Esta é a história tão linda mesmo, porque o Davi confiava no Senhor. Davi entendia que aquilo ali que ele estava passando, que aquela batalha que ele estava passando naquele momento,
seria vencida. E para concluir esta mensagem tão maravilhosa que Deus colocou no meu coração para te trazer aqui, eu quero te dizer assim: não dê ouvidos a quem não tem um pacto com Deus. Não supervalorize o tamanho do obstáculo à sua frente, nem a força do gigante que luta contra você. A oposição que você enfrenta é um indício de que Deus tem um futuro brilhante na sua vida. Quem tem sido a sua batalha? Em que está sendo afrontado? Faça como fez Davi. Ver o que ninguém viu. Discernir o que ninguém discerniu. E realizar o que ninguém realizou. Meu amigo, que você possa ter uma aliança com Deus na sua vida, para que possa vencer todas as batalhas que você está enfrentando. Talvez a batalha na sua vida seja uma enfermidade, seja algo que você queira realizar. Talvez o gigante que tem te afrontado seja os teus problemas. Talvez a batalha na sua vida, na sua família. Eu não sei, mas o Senhor conhece todas as coisas. E a palavra nos diz aqui que o Senhor era com Davi e Davi venceu aquele gigante. Então, seja qual o problema que você está enfrentando, eu te convido, faça uma aliança com o Senhor, para que você possa ter um compromisso com a sua palavra. A partir do momento que você se comprometer com a palavra de Cristo, Ele se responsabilizará pela sua vida. Então, Deus te ajudará a vencer todas as batalhas, todos os gigantes que você terá que enfrentar, tudo debaixo da potente mão de nosso Senhor. E não haverá gigantes que você não possa vencer, no nome de Jesus. Deus está em busca de pessoas com as mesmas qualidades de Davi, um homem segundo o seu coração. E esta foi a mensagem de hoje do coração de Deus para a sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente e que você possa fazer uma aliança com Deus para que você possa viver plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Antes de você fechar este vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você já tenha assistido aos vídeos aqui no canal, mas ainda não se inscreveu. E para você se inscrever, é só você clicar no botão vermelho aqui embaixo. E para receber todas as notificações de vídeos novos, é somente clicar no sininho abaixo. E se você gostou desta mensagem e gostaria que outras pessoas também ouvissem da palavra de Deus, então clica em curtir.